A cruz de Jesus é a resposta de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Temos aqui um exemplo de uma ordem, um mandamento dado por Deus ao homem. E nesse mesmo instante ele recebe o alerta do próprio Deus sobre a consequência que sobreviria caso o mesmo desobedecesse. Era tal qual um acordo entre Deus e Adão, isto é, como uma celebração de um pacto de fidelidade. E foi Adão quem invalidou esse pacto. Tal pacto propiciava a Adão a liberdade de escolha de permanecer firme nessa observância à sua fidelidade ao Senhor Deus. É bom que se contemple aqui que, sendo a imagem de Deus, Adão gozava da sua amizade e que o próprio Deus lhe permitia escolher se aceitava esta amizade ou não. Esta escolha de confiar na amizade divina centralizava-se em focar na ordem de não comer do fruto daquela árvore. Adão, em sua escolha, resolveu desobedecer e, não atentando para aquilo que era a ordem, vontade de Deus, realizando a escolha de obedecer à sua própria vontade, oriunda de sua alma, seu eu. E Adão escolheu se opor à amizade de Deus. Isso é usualmente aquilo que chamamos de a queda do homem. O que Adão começou com sua insurgência tem perdurado por todas as gerações e nos sobrevém até hoje. A humanidade deixou de possuir a amizade com Deus, a qual era baseada na orientação divina, espiritual, e passa a ser inimiga de Deus, tendo seu caminhar fundamentado naquilo que vê ou sente, carnalidade. O ser humano foi criado à imagem de Deus, mas tal imagem foi corrompida através da insubmissão de Adão. Esta corruptibilidade da imagem de Deus em nós manifesta-se através da decisão de Adão em querer viver de uma maneira independente de Deus, ou seja, de resolver viver fora daquilo que havia sido pactuado. Salmos capítulo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Portanto, a corrupção é vista através de se viver de maneira desobediente a Deus. Todos se desviaram de buscar a Deus e também de não fazer o bem. A partir deste momento, a humanidade sofre a consequência dessa desobediência. O homem passa a experimentar a morte sobre a qual Deus o havia alertado. Essa morte vivenciada pelo homem não foi física, mas sim a espiritual. Ao morrer espiritualmente, o homem sai da posição original, que era uma vida segundo o seu espírito, imagem de Deus, onde recebia a total orientação de Deus, passando a viver uma vida segundo a sua alma, imagem de Adão, sem a orientação divina. Ele foi expulso do Éden e perdeu a comunhão com Deus, passando a viver sem a presença divina, ou seja, uma vida sem comunicação com o seu Criador. Agora o homem continua possuindo um espírito, mas ao mesmo tempo estava insensível, morto para as diretrizes de Deus, e assim ele passa a não ter acesso à presença de Deus. A intuição é uma função do Espírito. Era através dela que Deus se revelava a Adão. Se o espírito do homem se encontrava inerte para Deus, então, consequentemente,
a sua intuição espiritual também se tornara apática e não recebia mais a instrução, o ensinamento de Deus. Pode-se notar o estrago que a insubordinação a Deus faz. Foi através do pecado, transgressão da regra, que uma criação inteira caiu, saindo do caminho proposto por Deus. O cristão precisa entender de uma forma irrestrita, plena, que a sua rebeldia traz como consequência a separação da presença de Deus. Conclui-se desta maneira que não existe algo pior para o ser humano do que viver uma vida sem a presença de Deus e o seu conselho. A palavra de Deus informa que Deus coloca diante de nós dois caminhos, de vida ou de morte, de bênção ou maldição. Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 29. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Muitos creem que a maldição é algo criado pelo inferno, dando crédito a Satanás por tudo que é maldição. No próprio mundo evangélico percebemos um número grande de crendices, mas é bom ressaltar que toda a fé sem nenhuma base bíblica tem inclinação para uma fé baseada no misticismo, naquilo que se apresenta como religiosidade. A palavra maldição não vem do ocultismo, longe disso. É uma palavra bíblica e é algo que não deva ser menosprezado. A palavra de Deus mostra que o próprio Deus é quem cria o caminho da maldição. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Todo cristão deveria saber que as ordenanças de Deus são todas razoáveis e realizáveis. Neste versículo de Deuteronômio 30, Deus orienta o seu povo a seguir o caminho de vida e bênção e, ao mesmo tempo, alerta sobre as consequências caso o seu povo escolha o caminho de morte ou maldição. Desde o início da criação de Adão, Deus dá um poder ao homem, concede-lhe a liberdade e soberania de fazer suas próprias escolhas. Aqui é importante destacar que nem Deus e nem Satanás podem fazer escolhas pelo homem. A palavra de Deus menciona sobre o anátema. Esse é o nome dado à maldição que advém quando se quebra um princípio, uma ordem, uma aliança. Foi exatamente essa maldição que alcançou a humanidade através da escolha de desobediência de Adão. Através da desobediência adâmica, Satanás passa a possuir legalidade, jurisdição, julgo, autoridade e domínio para atingir ao homem. Sua atuação é severa e sem trégua. Ele atinge a humanidade com o pecado e sua penalidade, a enfermidade sobre o espírito, a alma e o corpo do homem. Através disso, ele usa de suas inverdades diabólicas para degenerar as verdades divinas, consumindo assim
suas obras de roubar, matar e destruir. A resposta de Deus em favor do homem adâmico, isto é, aquele que descende da natureza corrompida de Adão, foi a de Jesus se manifestando na cruz para desfazer estas obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi na cruz de Jesus Cristo que todas essas obras do diabo foram desfeitas. Jesus oferece ao homem a chance de sair do domínio e jurisdição de Satanás, oportunizando a chance de todo homem ter de volta a presença de Deus quando diz: está consumado. Jesus traz redenção para toda a alma quando redime todos os pecados, trazendo assim a cura para tudo aquilo que o pecado produziu na alma do homem e que o afastava da presença de Deus. Para isso, basta que o homem confesse aceitar ao seu senhorio. O apóstolo Paulo afirma categoricamente sobre isso. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qualquer pessoa, primeiramente, deve confessar ao senhorio de Jesus. Depois, pela fé, crer que ele foi ressuscitado dentre os mortos, para que, e somente assim, tomar posse da salvação que Cristo concede. Salvação, de modo literal, significa cura. Jesus traz cura para o corpo quando nos redime, na mesma cruz, de todas as nossas enfermidades. O profeta Isaías nos traz essa afirmação. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Novamente, vemos que, primeiramente, é preciso confessar por fé que já fomos sarados, para depois se tomar posse da cura. Esses dois benefícios redentores de Deus estão à disposição para todos os homens que se relacionarem corretamente com Jesus e sua cura. Lembrando que as obras de Satanás já foram desfeitas por Jesus na cruz do Calvário. Pedro relata que o homem que se relacionar de forma correta com Jesus e a sua cruz terá acesso aos benefícios que tal cruz lhe dá, pois já está consumado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Precisamos praticar a palavra. Somente assim nos tornaremos obedientes a Deus. Nessa hora, nossa fé surgirá e seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ora, sabemos que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade para todas as pessoas. Se examinarmos adequadamente e não esquecermos desse estatuto, mas o praticando, seremos bem-aventurados, abençoados pelo próprio Deus em tudo que fizermos.